Olha eu aqui, Shalom, graça e paz, paz de Deus, paz de Cristo. Neste vídeo nós vamos falar sobre o plano da salvação. Estou aqui justamente nesse cenário, em meia natureza, para te dizer que o Criador tem um plano de salvação para toda a humanidade. Fique comigo até o final, dê o seu like, se inscreva no canal para você acompanhar esse assunto. Roda a vinheta, bora pro vídeo. Eu quero compartilhar algo com você hoje. Quero falar com você sobre o plano da salvação. E muitas pessoas talvez se perguntem, ou até muitos cristãos se perguntem, que salvação é essa? Salvos do quê? Salvos para quê? E se eu for salvo, quais são os benefícios dessa salvação? Aonde eu vou desfrutar desses benefícios da salvação? Quando eu vou desfrutar? E até quando eu vou desfrutar? O plano da salvação, ele está baseado no amor de Deus. E algumas pessoas possam até se questionar, né? Se Deus é amor, por que que o mundo está neste caos? Se Deus é amor, por que que existem tantas desgraças, tantas coisas ruins acontecendo na humanidade, no mundo? Deus não tem culpa de nada disso. Salmo 115 fala que a terra pertence aos homens, mas os céus são do Senhor. E a palavra do Senhor também diz que o mundo já está no maligno. Um outro texto diz que o príncipe desse século, ele cega a mente das pessoas para que elas não conheçam a verdade. Bom, para nós começarmos a nossa conversa de hoje, o plano da salvação ele está baseado em amor. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação, ela está totalmente baseada no amor de Deus. Eu quero te dar as boas-vindas à família de Deus. Porque a salvação, ela é um novo nascimento. Ela é um milagre e ela acontece no interior de cada pessoa. Eu costumo dizer que a salvação é algo que acontece particular no íntimo de uma pessoa. E a salvação, ela vem pela conversão. Ou seja, a conversão é uma mudança de vida. É uma tomada de um novo caminho, de um novo estilo de vida. A conversão é deixar uma antiga postura para uma nova postura. E nesse ato da conversão que acontece dentro do ser humano, no íntimo de cada um de nós, os que estão de fora, a princípio não conseguem ver nada disso, não conseguem enxergar nada disso. Mas alguma coisa começou a acontecer no coração de cada pessoa que recebe a palavra de Deus, que arrependida de seus pecados, deixa uma vida para trás e começa-se uma nova vida. Esta é a conversão. E a conversão ela vai resultar em vários comportamentos, em vários novos comportamentos. A conversão ela vai resultar numa mudança de comportamento. E nisso é a salvação. Salvos de quê? Do que a humanidade precisa ser salva? Lá no princípio de todas as coisas, quando o Senhor criou a raça humana a partir de um homem e de uma mulher, o Senhor disse para eles: não coma do fruto desta árvore, que o dia que vocês comer dela, certamente vocês morrerão. E Deus é tão maravilhoso que Ele criou o homem com liberdade de escolha, criou com o livre-arbítrio, e deu a ele essa liberdade de escolher em obedecer ou não obedecer. Mas o Senhor também deixou claro para ele que o dia que esse ato de desobediência acontecesse, certamente o homem morreria. E a partir de então, com a queda do homem, lá no princípio, por conta disso, toda a raça humana, ela foi contaminada pelo pecado. E todas as pessoas, toda a raça humana, elas pecam, continuam pecando.
e para que ela seja isenta desta condenação. Por que há uma condenação nisso? Porque a palavra do Senhor diz que a alma que pecar, esta morrerá. E o Senhor disse para Adão: o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E a partir daquele momento, o homem passou a morrer, tanto na parte física e na parte espiritual. Aliás, a parte espiritual, que era a conexão do homem com o Criador, ela foi interrompida lá no Éden, por conta do pecado, por conta da desobediência. Sendo assim, a raça humana ela ficou sentenciada a uma morte física e a uma morte eterna. Hoje todos nós sabemos que todo ser humano vai passar pela morte física, mas muitos não sabem que a morte eterna de toda a raça humana já aconteceu lá no Éden. E Deus ele traçou o plano da salvação para quê? Para o resgate da raça humana. Porque, querido, você não foi feito simplesmente para viver um período, morrer e acabar. A morte ela é o fim de uma existência apenas do corpo, mas você é um espírito. E é nisso que eu quero começar a falar primeiramente da tua existência, da nossa existência. Nós somos um espírito, temos uma alma que habita num corpo. Gênesis capítulo 2, verso 7, nos versos anteriores de Gênesis vai falar que o Senhor criou todas as coisas, os céus, a terra, o universo, os mares e todos os seres viventes. E no capítulo 2, verso 7, o texto diz assim que: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Vamos lá voltar para João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Esta tal maneira, ela significa um empenho de Deus para formar o homem. Essa tal maneira significa que ele teve um esforço além daquilo que precisava fazer. Essa tal maneira significa uma intensidade do amor de Deus pelo homem. E essa intensidade do amor de Deus pelo homem está atrelada ao que Deus fez na formação do homem. Vejamos lá em Gênesis capítulo 2 que ele fez todas as outras coisas, todas as coisas. Gênesis 1 fala sobre isso também. Ele fala de toda a criação, de todo o que o Senhor preparou. E aí então ele prepara um jardim no Éden e planta o homem, coloca o homem lá dentro. Mas para Deus fazer o homem, ele precisou tocar na terra. Você veja que nas outras coisas que Deus criou, ele disse: haja luz, haja porção seca. E foram acontecendo as coisas. E ele disse que a terra produza toda a relva, toda a erva, e assim por diante. Mas para a criação do homem, Deus ele colocou a mão na massa, literalmente. Tomou do pó da terra e fez o corpo do homem. Mas o Senhor gerou o homem primeiro no espírito, depois formou o corpo, deu a forma para ele. Do pó da terra fez este corpo, e aí então ele soprou o fôlego da vida. A partir de então, o homem se tornou alma vivente. E a vida do ser humano no paraíso era uma vida de conexão constante com o Senhor Deus, o Criador. Mas por conta de uma escolha do homem, que ele tinha liberdade de escolha, ele interrompeu esse relacionamento com Deus. E o homem passou a viver menos na face da terra. E o homem passou a ter seus dias contados de vida. Portanto, nós sabemos que a nossa matéria humana ela vai morrer, mas o nosso espírito, ele estará eternamente. Quero compartilhar com você 4 coisas que precisamos saber sobre o novo nascimento. A primeira delas é que a salvação é um milagre de Deus. A salvação é um milagre de Deus e ela é obtida mediante a fé em Cristo Jesus. E nisso nós só podemos acessar porque Deus ele nos agraciou. A graça de Deus, o favor de Deus para com a humanidade foi manifesta na cruz do Calvário. Portanto, a salvação ela não é adquirida por boas obras praticadas. A salvação é adquirida pela fé em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz em Efésios 2 que ela não vem de nós, ela é um dom gratuito de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A segunda coisa que precisamos saber do novo nascimento, a conversão.
A segunda coisa que precisamos saber é que Deus nos ama. Foi o amor de Deus que alcançou nosso coração e nos convenceu de que nós precisamos desse favor de Deus. É preciso compreender que o novo nascimento é o amor de Deus invadindo o nosso coração, nos constrangendo de uma tal maneira de nós falarmos: eu não mereço tanto amor assim, mas não é porque eu não mereço que eu não vou aceitar todo esse amor de Deus. Paulo nos diz que o amor de Deus nos constrange. Querido, você é amado de Deus. Você é amado por Deus de uma forma especial, mas não é porque somos amados de Deus de uma forma especial que vamos continuar vivendo uma vida longe do Senhor, longe desta conexão do Eterno. A palavra do Senhor diz que o Senhor tem planos maravilhosos para nossas vidas, planos de paz e não de morte. A terceira coisa que precisamos saber sobre a salvação é que Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Jeremias 29:11 fala: planos de paz tenho para você e não planos de morte. O plano de Deus inclui a manifestação do reino de Deus em todos os níveis da raça humana: espírito, alma e corpo. Jesus disse que aquele que não nascer da água e do espírito não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 3. O reino de Deus é o plano de Deus para o homem. E isso aconteceu antes da fundação do mundo. Muito, muito, muito antes de eu e você estarmos aqui. Muito, muito antes desta nossa era, desse nosso século, desse milênio que estamos vivendo. O plano de Deus da salvação para a humanidade, ele foi estabelecido desde o princípio. E ela abrange todas as áreas da nossa vida. Deus quer manifestar seu plano de redenção para todas as áreas da sua vida. Creia nisso. Ele tem um plano poderoso para a sua vida. Em quarto lugar, nós precisamos saber que Deus tem a vida eterna para mim e para você. 1 de João capítulo 2, 25. E esta é a promessa que ele fez por nós, para nós, a vida eterna. A eternidade é um fato real e isso nós chamamos de glorificação. Ou seja, nós recebemos Jesus na nossa vida, fomos salvos da condenação eterna. Nós continuamos uma caminhada com Jesus. Eu chamo isso de salvação progressiva, porque dia após dia nós vamos sendo lapidados, dia após dia nós vamos sendo tratados, processados. E eu costumo dizer que o terceiro estágio da salvação é a salvação final, que é a glorificação do nosso corpo. Nossa vida não está limitada às coisas terrenas, porque uma vez que nós partimos, que nós morremos, esse corpo morrer, nosso espírito ele segue para a eternidade. E como eu já disse, aonde é que vamos passar essa eternidade? Com quem vamos passar? Para nós concluirmos, a revelação do amor de Deus por nós começou desde a fundação do mundo e ela se manifestou em Cristo Jesus, ou seja, ela veio a ser mostrada em Cristo Jesus. O ápice deste acontecimento foi a morte e ressurreição de Cristo Jesus em favor de toda a humanidade. O amor de Deus manifestou a obra completa do Calvário por toda a humanidade. E é nisso que nós vamos falar numa próxima oportunidade. Justificação, redenção, santificação ou restauração e glorificação. Te encontro numa outra oportunidade. Shalom, shalom.